Boa tarde, estamos começando mais um programa Diálogos com Vitória Bacon, diretamente dos estúdios do Rondônia ao vivo, em Porto Velho, no bairro Embratel. São exatamente 16 horas e 17 minutos, horário local, 17 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Hoje nós vamos debater um assunto bem interessante. Trouxemos aqui, inclusive, uma pessoa que talvez seja uma das melhores nessa área em Rondônia, em Porto Velho, para poder estar nos oferecendo o conhecimento dele acerca de um assunto que para nós é um tabu. As religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, e os termos macumba, todos esses termos que acabam sendo referendados nas religiões de matrizes africanas. Então nós trouxemos o Marconi, que é uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto. Nós vamos passar algumas fotos, alguns vídeos. E por que o Brasil é tão intolerante quando se trata desse assunto, né? Só para você ter uma ideia, das 700 reclamações em relação à discriminação de pessoas que participam de religiões de matriz africana, mais de 650 acabam não sendo resolvidas. Justamente porque, às vezes, o agredido interrompe o processo, ou muitas das vezes não chega ao judiciário, até por uma questão de receio, de medo. E o Marconi, ele vai falar um pouco, vai se apresentar, a história dele, como que ele começou, como ele descobriu, como é ser pai de santo mesmo, que se refere, né, Marconi? E aí agora eu passo a palavra para ti, Marconi, os internautas do Rondônia ao Vivo. Boa tarde a todos. Eu sou o Babalorixá Marconi, tenho aqui um terreiro da tradição candomblé e umbanda na zona sul de Porto Velho. Eu comecei a me interessar pela questão da religiosidade já no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, de onde eu venho, né? Na minha infância já tinha alguns parentes por parte de mãe que eram adeptos e alguns parentes por parte de pai que eram católicos. Então a gente tinha aquela dupla religiosidade, né? E eu fui gradativamente me interessando pela a questão da religiosidade de matriz africana, primeiro com aquele misto de folclore e de medo, né, que a gente assume à primeira vista, né, pela confusão histórica que foi criada, né, pela deturpação histórica que também foi criada, né, aqui na nossa terra Brasil, né, e logo em seguida minha família se muda para cá, para Rondônia, né, e eu tenho o primeiro contato com uma casa de candomblé, que é a casa do terreiro de Mãe Vilma de Oiá, uma matriarca, aqui em Porto Velho, com o terreiro estabelecido há mais de 30 anos, hoje na zona leste de Porto Velho. Nesse processo, eu me iniciei dentro do candomblé, dentro da umbanda, participei de todos os rituais que propiciam a iniciação. Fui para outros estados, passei 10 anos morando no Rio de Janeiro, fazendo especialização dentro dessa questão da liturgia, dos processos litúrgicos religiosos internos, né, para me especializar. E claro que com isso, Vitória, foi vindo também o desejo de conhecer um pouco mais da parte litúrgica, conhecer um pouco mais da parte histórica, da parte filosófica, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, que sempre busquei muito o conhecimento. E quando eu volto para Rondônia, no final da década de 90, eu já volto com uma bagagem litúrgica e um contexto histórico muito bem firmado, e aí eu entro na academia para cursar História, por influência de alguns grandes mestres que já eram meus amigos de muito tempo, né? O professor Marcos Teixeira, o professor Jean Pierre, o professor Dante, que são figuras pessoais, que amigos meus pessoais, e que sempre me deram essa gasolina para eu entrar dentro do curso de História, sempre me viram como historiador nato, né?
E no curso de História eu fiquei algum tempo, mas eu me identifiquei com Filosofia. Né? Então, assim, eu vi que o contexto do historiador, né, que é um escriba, ficava muito resumido para mim. E que eu gostaria de ter um pensamento mais crítico, né, em cima dessas questões. E fui em busca, estou em busca até hoje. Né? Hoje nós temos uma federação dos cultos afros aqui em Porto Velho, que eu sou vice-presidente. Eu sou representante da Coordenação Nacional das Entidades Negras aqui em Porto Velho, né? A Amazônia Negra. Temos vários militantes que trabalhamos em conjunto para a gente trabalhar essa questão da tolerância, respeito, esses valores sociais que estão hoje em pauta, mas que existem avanços e retrocessos nesse termo, né? nessa construção social. Né? É claro que o candomblé e a umbanda, por ser uma religião historicamente discriminada, né? Ou acredito que aqui no Brasil a única construção de religião historicamente discriminada é o candomblé, né? Nós temos legitimidade para trabalhar em cima disso. Né? Juntamente, claro, com o movimento negro, com o movimento quilombola, com o movimento LGBT, porque tudo isso engloba os excluídos. A minoria. Tudo isso engloba a minoria. Né? E como minoria, a gente está buscando formas, né, de esclarecimento, de educação. Né? Eu acho muito errado essa falta de abertura por parte da educação nessa questão da tolerância religiosa, se nós estamos dentro de um país que tem essa miscigenação tão grande, que tem 3 matrizes, né? A matriz negra, a matriz indígena, a matriz católica, e todas essas matrizes trouxeram contextos culturais e contextos religiosos e que formam a nossa identidade como brasileiros. Né? É claro que a gente sabe que o peso da religiosidade de matriz europeia, de matriz branca, ela é vigente, né? Ela é a normativa, mas também não podemos fechar os olhos para as outras religiões. Né? Para você ter uma ideia, aqui em Porto Velho, nós temos um mapeamento feito alguns anos atrás, que já indicava 150 terreiros abertos em Porto Velho, em funcionamento. Nossa! Tá? Então, isso feito alguns anos atrás, uns 5 anos atrás. Então, de lá para cá, esse número já deve ter aumentado bastante. Ô Marcone, então, esse número é um número bem interessante, 150 terreiros. Eu acho que a gente acaba ficando surpresa porque ainda há uma questão, como você mesmo mencionou, discriminatória muito alta. Sim. E interessante quando você fala assim, eu vou participar de um evento num terreiro, as pessoas ficam meio assustadas. Exatamente. Né? Vamos ver um vídeo rapidinho, Vicente? Passa o primeiro vídeo para nós, aquela sequência, que resume bem, depois a gente continua conversando. Não. Então, aí deu um probleminha, gente, a gente vai... As fotos, tem como ir passando? Deu um probleminha na imagem. Aí, Marconi. Então, esses aí são rituais de candomblé abertos. Né? Existem 2 momentos no candomblé. Os rituais fechados, a liturgia fechada e a liturgia aberta. Né? Isso aí seria a liturgia aberta. Isso a gente chama no candomblé de xirê. Né? Xirê é uma festa social. É o bolo, é a cereja do bolo de todo o processo interno de 21 dias, em algumas casas, ou 16 dias, da iniciação daquela pessoa que nós chamamos de Iaô, né? Aonde essa pessoa vai abraçar a construção afro-religiosa como um adepto, né? Como um iniciado. Então, esse momento aí dessa foto é eu apresentando 2 recém-iniciados, passaram 16 dias recolhidos, passaram por todos os processos litúrgicos internos e fechados e foram apresentados ao salão com um grande festejo. Legal. Próximo, Vicente. Isso aí também é um outro festejo, aonde eu estou levando ao salão o Orixá Ogum, representando
os caminhos, né? Um orixá, uma divindade africana, e ela é sincretizada aqui no Brasil com São Jorge. Legal. Tá? Próximo, Vicente. Aí são alguns momentos da família, né? Dos elementos que compõem o terreiro, né? Filhos de santo, autoridades que são filhos de santos já graduados, sacerdotes específicos, né? Aí também é um outro momento, né? Um momento de iniciação dos orixás do branco, né? Voltado à paz, à iluminação, né? Esse aí no caso é o Oxalá, sincretiza no Brasil com Jesus Cristo. Próximo, Vicente. O festejo de Xangô, né? Por sinal, hoje é dia de Xangô. Por isso que nós chamamos, inclusive, então, hoje esse aí é o orixá Xangô, manifestado no seu filho, né? Que hoje já é um babalorixá, esse rapaz, é filho de Santo Meu, iniciado dentro do templo lá do nosso terreiro. E hoje ele já é um babalorixá, isso é uma foto antiga, e ele já graduou. Próxima. Essa aí são passagens, né? São sacerdotisas, né? Que são as mulheres do terreiro, né? Que exercem uma função muito difícil até, né? Porque elas são altas sacerdotisas e elas não têm o transe, elas só têm mesmo a fé, né? Esse aí já é um outro momento, é o momento Umbanda, né? Isso aí são as famosas e controversas pombagiras, né? As entidades das encruzilhadas, das ruas, né? Em manifestação. Então, esse específico aí não é tradição candomblé, é tradição Umbanda. Legal. Tá? Próximo, Vicente. Esses aí são momentos de movimentos sociais que nós estivemos trabalhando durante muitos anos, né? Eu acho que nesse ano aí nós trouxemos a Chica Xavier, né? Para uma marcha zumbi que acontece no mês de novembro, agora chamada de Marcha contra a Intolerância Religiosa por motivos óbvios. Legal. Próximo, Vicente. Oferendas. Oferendas. Né? São as oferendas. Pode passar, Vicente. Esse também é um processo de iniciação do Orixá Ogum, né? Com sacerdotisas ali, né? Eu estou apresentando o recém-iniciado no transe do seu Orixá. Próximo. Aí são momentos, são os grandes momentos dos terreiros, né? Que é os festejos em homenagens ao Orixá patrono daquele terreiro. Ótimo, Vicente. Próximo. Esse aí é um festejo voltado aos orixás da terra, aos espíritos da terra, para propiciar a fertilidade, né? Então as oferendas são dadas a eles. Aí é um processo de iniciação mesmo, né? Você pode ver que tem característica, o filho de santo é iniciado, raspado, ele é apresentado. O ser raspado, a cabeça raspada, significa um renascimento. Tá? Próximo, Vicente. Isso é uma divindade, né, no olhar de um artista plástico, de uma divindade africana chamada Yamin Oxorongá, que é a deusa protetora das mulheres. Próxima, Vicente. Pombagira, né, é a manifestação de Pombagira em um festejo de Umbanda. Aí são os atabaques, né, são os 3 atabaques, que tem um caráter litúrgico importantíssimo dentro do terreiro, talvez até o mais importante, porque nós realizamos a nossa missa, para melhor entender, com cânticos. Que é a liturgia, né? Que é a liturgia. Próximo, Vicente. São momentos também de festividades, onde algumas pessoas de outros terreiros manifestam suas entidades, e aí a gente prepara para a entidade saudar aqueles que estão presentes, os simpatizantes e os adeptos, com sua dança. Próximo, Vicente. Momentos também de festividades, nessas cadeiras onde são cadeiras que são dadas às divindades e às pessoas de graduação dentro da religiosidade de matriz africana. Próxima. São festividades também voltadas aos elementais da terra, né? No caso aí é o elemento terra, né? Onde são feitas oferendas que propiciem a fertilidade daquele espaço religioso. Próximo, Vicente.
São autoridades, são pessoas, são altos sacerdotes e altas sacerdotisas junto comigo nessas festividades. Esse é o orixá Oxóssi, o patrono das matas, dos animais, protetor da caça. Esse aí é o festejo de Senhor Obaluaê, que é sincretizado com São Lázaro, né? O médico dos orixás, propiciador da saúde, que trabalha esse lado. Então, pronto, né? Então, a gente viu aí algumas imagens. Você conseguiu reproduzir o vídeo, Vicente? O que ele tá falando lá? Já, né? Vamos ver o vídeo, para depois a gente continuar a conversa. E olha, aconteceu na Baixada Fluminense mais um ato de intolerância religiosa. Um terreiro de candomblé foi invadido e destruído em Nova Iguaçu. Veja na reportagem de Caio Alex. Dentro do templo religioso aqui de candomblé, que fica em Nova Iguaçu, ficaram as destruições. Alguém invadiu o local, na madrugada da última quarta-feira, ateou fogo aqui, e o cenário é esse. Toda a parte da cobertura, que era de plástico aqui, derreteu por conta das chamas. E também os objetos que estavam aqui dentro foram danificados, principalmente as imagens. A suspeita do administrador aqui do templo e também de todas as pessoas que frequentam o local é que o criminoso possa ter entrado por esse portão aqui, ó. Ele teria acessado o espaço por um terreno que fica na parte de trás, desabitado, veio por aqui, passou, conseguiu abrir o portão, isso na madrugada, invadiu o local e como o templo está sem porta ali, principalmente, né, ele aproveitou, ateou fogo para causar essa tragédia no local. A polícia já está investigando o caso, mas claro que quem frequenta o local quer justiça. É um crime, efetivamente, que foi cometido e que a gente fica muito abalado. Quando eu cheguei, encontrei o local do jeito que vocês estão vendo. A minha sensação foi realmente de tristeza, né, de lamento e ao mesmo tempo indignação, porque tem gente ainda hoje em dia que comete determinados crimes como esse. O caso foi registrado na 52 DP, que fica aqui no município. O pedido nesse momento é que os agentes possam procurar câmeras de segurança para que possam ajudar a tentar descobrir se foi uma ou duas pessoas que invadiram aqui o terreiro de candomblé e fizeram toda essa destruição. E pedir também para que fosse modificada a tipificação feita na delegacia, que entrou como dano em domicílio e dano, e para que na delegacia possa mudar para intolerância religiosa, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Então, nós vimos aí um vídeo que mostra uma concepção séria da intolerância contra um terreiro aí de matriz africana. Durante a exibição do vídeo, o Marconi estava dizendo que nós tivemos um caso aqui, né, Marconi? Na verdade, nós já tivemos dois casos, né? No bairro do Guaporé, o terreiro da mãe Marlene de Iemanjá, há alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás, um pouco mais do que isso, ela foi depedrada também por um grupo de religiosos fanáticos. Entraram dentro do terreiro dela, pegaram as coisas todas, os objetos sagrados, colocaram no meio da rua, quebraram telha. Isso aí, você lembra o ano? Não lembro o ano, não lembro. A mãe de santo, ela entrou no Ministério Público, procurou todas as ajudas, mas a falta de vontade política é o que quebra o processo, né, dos direitos civis mesmo do cidadão, né? Então, a mesma coisa aconteceu agora há 2 anos atrás em Buritis. Dessa vez foi mais grave porque o Babalorixá, que é daqui de Porto Velho, mas ele é médico em Buritis, ele montou o seu terreiro lá em Buritis, que já tinha um grupo de adeptos, de seguidores, e no momento em que eles não estavam presentes dentro do terreiro, um grupo de religiosos, de fanáticos religiosos, tocaram fogo no terreiro. Aí não foi nem depedração, tocaram fogo, jogaram gasolina e tocaram fogo no terreiro inteiro, né? E ele ficou com as pernas e mãos atadas, porque ele ia na delegacia, prestou queixa na delegacia, a delegacia mandava para o Corpo de Bombeiros para fazer os laudos, o Corpo de Bombeiros mandava para... ficou aquele empurra-empurra, né? Ficou até aquele ele desistir. Até ele desistir, e até agora nada foi feito, né?
Nós já encaminhamos todas essas denúncias. Isso é muito sério, sabe, Vitória? Porque está chegando perto de Porto Velho, né? Esse movimento de agressão e de ódio religioso que começou no Rio de Janeiro com os traficantes das favelas a mando dos pastores, né? Em acordo com os pastores, ele já se expandiu para Brasília, já se expandiu para São Paulo, para o Pará. Então ele está ganhando uma proporção nacional e já está chegando aqui perto, né? Já está perto de nós, né? E aí é onde entra a questão de políticas públicas, é onde entra a questão de militância, de ativismo, para que a gente crie mecanismos, né, que coíbam esse tipo de atitude preconceituosa, desse tipo de violência, né, e de ódio religioso, né? Um avanço que nós temos aí, eu tive uma reunião no Ministério Público e existe a possibilidade de existir um núcleo de combate ao racismo e ao ódio religioso, a princípio, levantado por a promotora do Ministério Público, não estou lembrado o nome agora, e o doutor Marcos Teixeira, que é delegado, se eu não me engano, da nona, né? E eles fizeram esse chamado e nós estamos assim muito esperançosos, porque existe a possibilidade desse núcleo se tornar uma delegacia, né? Então esse é o processo que nós que estamos na militância, não só na religiosidade, mas na militância, estamos em busca. E para isso a gente precisa que exista um esclarecimento e que exista uma vontade política para que desmistifique e desestigmatize, né, essa construção, que é uma construção colonial, né? É uma construção que vem ali do processo já... Talvez porque nosso país tenha recebido uma grande influência da própria questão da escravidão, Sim. né? Então já existe essa questão do preconceito, da discriminação da cor, né? Uma questão já cultural, Exatamente. Né? Enraizada, que hoje existe mais fadada, né? Exatamente. Então... Você é negro, pobre, sem estudo, mora em periferia e ainda é de religião de matriz africana. Aí muitas vezes homossexual, né? Então é muita informação, né? Então esse tipo de construção que nós queremos trabalhar, né? Que nós estamos aí junto com a Federação dos Cultos Afro do Estado de Rondônia, a FEUCABER, trabalhando para conscientizar. Conscientizar. O Marconi, o termo macumbeiro, ele se tornou um termo pejorativo, muitas das vezes mal interpretado, mal explicado. Enfim, o que seria isso? Macumba vem de macúmbia, dança má. Tá? Isso aí foi o primeiro contato que os padres espanhóis tiveram com a senzala, né? No processo escravatório. Eles viam os negros dançando para as suas divindades e chamavam aquilo ali de macúmbia. Isso foi ganhando essa proporção e se tornou macumba, né? Ou seja, uma dança má, uma dança maldita. E aí, claro que hoje nós vemos que existe um caráter também, né, pejorativo em cima dessa questão. Por outro lado, né, já existe também o movimento dos macumbeiros, de macumba ser aquela pessoa que é despachada, sabe? O macumbeiro é aquela pessoa que é despachada, que enfrenta a adversidade, que enfrenta o preconceito, que enfrenta o outro, né, de uma forma mais despachada, de uma forma mais, vamos dizer, malandra, mas malandra no sentido de não tirar isso como uma forma de se autodiminuir, né? Também existem essas duas vertentes. Mas a macumba, a princípio, ela vem desse olhar do padre espanhol inquisidor, né? E ganhou essa conotação com os séculos, com os anos, dentro desse processo de preconceito social, né, que foi construído, né, e muito bem construído, diga-se de passagem, pela sociedade branca brasileira, né, pela construção dos formatos de leis, dos formatos do nosso olhar latino de ascendência europeu, né? Eu acho que nós temos uma cultura
própria do Brasil, que a gente não precisa dever em nada para a cultura europeia, né? Nós já temos a nossa própria matriz, a gente já tem o nosso próprio julgado, a gente já tem a própria nossa identidade, para ficar copiando matrizes europeias. Ô, Vicente, dá pra passar o segundo vídeo para nós? Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal, pô. Quebra tudo, que a senhora que é a demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquela de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto, lá do canto, lá do canto. Desvenda esse mistério que tá embaixo dessa saia. Quebra ele também. Quebra. 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 Quebra aqui, ó. Rebenta a guia toda. Rebenta a guia desse demônio que tá aí. Arguia. Derrama, quebra a guia. A guia toda. Vai levar todo mal contigo. Pode levar. Todo mal. Filma legal, tudo. E é só um diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem, colocou de aqui, bandeira branca é essa, bandeira do TCP, porra, ou de Jesus Cristo, primeiramente é Jesus, porra, porque quando você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, você bate primeiramente, você pede licença a Jesus. Tô mentindo, cara? Tô mentindo, porra? Primeiro é Deus. Primeiro é Deus, porque você tá pra arrebentar tudo, é uma por uma, não é jogar outra fora não. Você não sabe desde o começo que o mano não quer macumba aqui? Tá peitando papo por quê? Porque a gente tirou a boca dali? Você é safado, porra. Sua amizade é o caralho, porra. Rebenta tudo. Você não é o capeta-chefe? E derruba esse caralho, porque eu não te tiro bem, não. Derruba tudo, mas ela muralha tudo aí dentro. Só pra não deixar o muro muito alto, na casinha dele. Pode avisar pra ele que ele está mais... Ai, dá teu jeito. Tá? Avisa pra ele que eu sou de Jesus. Vou botar aqui no pé assim, ó. Bota mais aí, puxa. Você faz mais bem feita. Bota no pé e ó, você paga mais bem ex. Sabe por causa de quê? Que dessa vez não deu certo não. Sabe por causa de quê? Eu sou da pra honra e glória de Jesus. Arrebenta a corda do Satanás. Arrebenta. Todo mal, jogando por terra agora em nome de Jesus. Quero mais essa putaria aqui não, porra. Pensa que eu não tô na favela e essa putaria vai continuar? Já avisei. Se eu pegar de novo, ou tentar construir esse caralho de novo, eu vou matar. Então, aí a gente precisa cortar, porque tá ficando, né? Mas a gente... o objetivo desse diálogo hoje, Marconi, é para ver a que ponto chega a intolerância, né? Ou seja, a falta de conhecimento, a falta de conhecer, transfere muitas das vezes... Inclusive, são pela reportagem, gente, que eles são traficantes. Traficantes que estão pensam que têm o direito, inclusive, de julgar a religião, porque a religião é considerada uma religião, na visão deles, de caráter negativo, maligno, do mal. Quer dizer, talvez isso tenha sido propagado, como o próprio Marconi disse, por uma questão do próprio cristianismo, que tentou imputar, né? Mas o interessante, Marconi, que há pastores, há padres que ajudaram na reconstrução de um terreiro lá que foi destruído. Esse terreiro, gente, esse que foi destruído, ele foi depois reconstruído por pastores das igrejas ali do Rio. Eles viram essa necessidade, né? Então, eu creio que seja mais uma questão de formação das pessoas. As pessoas precisam conhecer, precisam aprender para que a conscientização surja, né? A conscientização, o respeito e principalmente a tolerância. Exato. E essa construção, ela tem que começar nas suas bases. Você deixa seu filho, você deixa seu irmão, ou você junto com seu amigo passa a sua vida inteira jogando pedra no terreiro do vizinho, jogando pedra no homossexual, jogando pedra no afro-religioso, jogando pedra no mendigo, aí quando você chega numa faculdade, de uma hora para outra, você quer se tornar politicamente correto. Isso é o maior erro que existe. As coisas têm que começar da base, a base familiar, a base escolar, para que quando se chegar a essa fase de adolescência, que é a fase mais conturbada, né, para a formação de um cidadão, né, já tenha essa
essas questões de tolerância e de respeito já bem resolvidas. Vitória, existe uma diferença muito gritante entre memória e história. É certo que a história, que é um fato histórico que nós estamos na luta, que o movimento LGBT está crescendo, que o movimento afro está crescendo, que existe aí uma militância trabalhada já, historicamente trabalhada também, porém, existe algum lugar na memória da sociedade em que ser afro-religioso é pecado. Existe um espaço dentro da memória da sociedade em que você ser homossexual, transgênero, transexual, qualquer uma dessas nomenclaturas, seja um pecado e que existem espaços que não cabem essas pessoas. Um desses espaços é na questão da religiosidade. Outro espaço, você vê, tem uma classe média negra emergente hoje no Brasil. Sim. Mas existe ainda hoje no Brasil restaurantes que são para brancos, classe média. E na memória dessas pessoas que frequentam esse restaurante não existe espaço para um negro. Você está entendendo? Então, essa construção arcaica, né, que nós temos que começar a lutar contra isso para que esse tipo de analfabetismo, de violência, não se propicie. Eu vi a questão de que um grupo de religiosos anglicanos e padres se juntaram para ajudar um terreiro. Né? E os outros 260? Né? Que já passaram por isso. Exato. Né? E o pai de santo que foi assassinado dentro do seu terreiro em Belém. Né? Foi assassinado. Foi assassinado dentro do seu terreiro em Belém. Né? E até hoje não se descobre, não tem uma resposta da Você acredita que se fosse um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, você resolveria? Resolveria. Ô, Marconi, qual a diferença de Umbanda para Candomblé? O Candomblé é uma religião de origem africana, vinda para o Brasil nesse tráfico de escravos da região da costa do Atlântico Norte, né, que a gente chama costa do estado, dos escravos, de Togo até Angola, Congo. Né? Todo esse fluxo de escravidão que veio no Brasil Império trouxe junto consigo o candomblé nesses seus diversos formatos. Então ela é uma religião puramente africana, sem nenhum tipo de contato com nenhum outro tipo de religiosidade, nem a islâmica, nem a muçulmana, nem a cristã, nenhum tipo de religiosidade. Não tem vínculo nenhum com Bíblia, com fundamentação teórica de qualquer tipo de livro sagrado de religiões ocidentais. Ao chegar no Brasil, ao se instituir no Brasil, depois de muito tempo, claro, começa-se a existir uma miscigenação de formatos religiosos. Essa miscigenação acontece no Rio de Janeiro, a princípio, com a mistura e com as influências do candomblé, que é de origem africana, com a pagelança, que é de origem brasileira, a pemba, o maracá, daqui do norte, o curandeirismo, né, o kardecismo e o catolicismo. Quando se juntou esses quatro aspectos dentro de um formato litúrgico, nasce a Umbanda. Então a Umbanda é uma religião puramente brasileira. Você não vai encontrar Umbanda de forma alguma em nenhum outro lugar do mundo. É uma religião legitimamente brasileira. E o candomblé é uma religião legitimamente de matriz africana que ganhou um novo formato aqui no Brasil. Evoluiu. Muito interessante. Gente, o papo tá bom, já tá encerrando, né? E olha, ô Marconi, nós agradecemos a você, né? Porque é um assunto, é um tabu. Sim. Todos os tabus. E o objetivo do nosso quadro aqui no Rondônia ao Vivo é trazermos todos os dias um tema diferente. E para nós é uma honra ter tido essa aula, né? Você é um propedeuta no assunto, né? Essa didática toda que você nos ensinou. Gente, hoje é dia 24 de junho, dia de São João para os católicos, e por isso que nós trouxemos o Marconi, o pai Marconi aqui. É dia do Orixá Xangô. Orixá Xangô, né? Orixá Xangô. Senhor da Justiça. Senhor da Justiça, gente. Olha só que interessante. Da Justiça. Muito, muito interessante. É São Jorge?
Não, eu me confundo. É São Jorge. Quem é o São Jorge? É. O santo equivalente? Não, São Como Jorge é? é Ogum. Ah, tá. É sincretizado com Ogum. Né? Que seria o santo católico. Que seria o santo católico. E hoje também é dia do caboclo, que é a mistura do branco com o negro. Hoje também é o dia da aviação, Marconi. Dia da aviação. Imagina o nosso avião hoje, Marconi. Não existe, né? Porque o mundo viveu bem hoje. A gente fica imaginando, a gente viveu hoje sem avião, né? Mas um dia viveu. Viver sem computador, mais um dia viveu. Verdade. Muito obrigada a você do Rondônia ao Vivo, que nos acompanhou pelas plataformas digitais e mídias sociais. E até amanhã com mais um novo tema aqui no programa Diálogos com Vitória Bacon. Hoje debatemos candomblé, umbanda e os seus conceitos. Obrigada.